Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu queria começar a me introduzir aqui no YouTube, falando um pouquinho a respeito de mim, da minha história, enfim. A minha ideia é fazer 3 vídeos. Um contando um pouquinho sobre a minha infância, outro contando sobre a parte da minha juventude, né, da minha conversão e outro falando um pouquinho sobre os dias atuais, né, sobre essa fase que eu tenho vivido agora. No vídeo de hoje, então, eu vou começar contando um pouquinho a respeito da minha infância. Bom, então, eu nasci no dia 17 de agosto do ano de 1999, numa terça-feira, por volta das 3 horas da tarde. E por incrível que pareça, desde pequenininha, terça-feira é um dos meus dias preferidos da semana. Não sei porquê, acho que eu sempre tive afinidade com esse dia. Enfim, não sei porque tem relação com o número 3, eu gosto muito do número 3. Só não era melhor do que o final de semana, né? Mas era um dos meus dias preferidos da semana. Eu nasci e cresci na cidade de Belo Horizonte, onde eu resido até hoje. Eu acho que eu não posso deixar de contar a minha história sem considerar que a minha história faz parte da história dos meus pais também, né? Então, assim, meus pais foram pais relativamente jovens, bem jovens. A minha mãe, acho que engravidou com 20 anos e meu pai tinha 19 anos. E aí, quando meus pais descobriram da gravidez, meu pai começou a construir no lote ali da minha avó, que era onde ele morava. Eu queria trazer aqui algumas fotos, mas eu não vou conseguir, meu tempo é muito pouco para editar o vídeo, para postar, para gravar. Não é a qualquer hora do dia que eu consigo gravar, eu preciso da luz, não é toda hora que os cachorros do vizinho me deixam falar. E aí, isso, eles começaram com 2 cômodos e um banheiro, né? Então era uma cozinha e uma sala que também era onde a gente dormia, e um banheiro. Depois de 2 anos, ou quase 2 anos, eu ganhei meu irmão também. Então eu tenho um irmão mais novo. Aí depois, né, quando ele nasceu, os pais aumentaram a casa e fizeram mais 2 cômodos. Então a gente cresceu ali naquele ambiente, naquele lugar familiar, né, porque nesse lote da minha avó também tinha uma outra casa, que era a casa de um tio meu, que inclusive teve um filho na mesma época que eu nasci, né? Então, meu primo Gabriel nasceu dia 12 de agosto e eu nasci praticamente uma semana depois, que foi dia 17, né? Então, eu acho que esse é um detalhe bem legal que eu gosto de citar, porque eu acho bacana, né? Então, eu basicamente morava, convivia, não somente com a minha avó, mas também com outros familiares, né? Meus tios e os meus primos, né? O tio que morava no mesmo lote que a gente, ele também teve 2 filhos, então a gente cresceu assim. E uma outra curiosidade é que meu primo nasceu no dia 12, eu nasci no dia 17 e uma vizinha minha teve neném no dia 18. Então, isso pra mim, na minha cabeça, né, de criança, foi muito bom, né? Porque eu tinha ali outras crianças da mesma faixa etária, podia brincar, a gente se divertia. Além disso, eu tinha outros familiares, outros tios e outras tias que moravam ali, próximo da gente. Ali no quintal da minha avó, a gente costumava fazer baderna, a gente brincava muito, fazia muita bagunça, né? A minha infância, ela foi marcada por essa convivência, sabe? Com os meus primos, os meus familiares que moravam ali perto. Foi muito bom, foi uma fase muito boa da minha vida, né? A minha infância foi uma infância boa. A gente conseguiu aproveitar bastante, a gente ainda brincava bastante ali na rua, era esconde-esconde, era pega-pega, era rouba-bandeira. Eu lembro que em época de Copa do Mundo, a gente tinha um vizinho que era pintor, então ele deixava a gente ajudar ele na pintura da rua, a gente pintava a calçada, a gente pintava a parede, a gente desenhava bandeira pra tudo quanto é lugar. Então foi muito legal, né? Essas são as melhores lembranças que eu tenho, assim, dessa fase. Por nós termos tido essa oportunidade de crescer ali mais juntos, a gente estudou junto, a gente fazia muita coisa junto, né? Eu considero isso uma coisa muito positiva para qualquer criança, né? Crescer assim em família, podendo fazer muitas atividades em conjunto, enfim. Gente, eu quero só fazer um adendo aqui, porque eu sou uma pessoa que ainda tem dificuldade em resumir as coisas. E às vezes eu me perco contando as histórias, então desculpa se algumas vezes eu for e voltar no mesmo assunto, no mesmo ponto da história, porque eu vou lembrando e eu acho que são coisas que podem ser legais de contar, né? Espero que vocês consigam aos pontos entender o desenrolar da história. Uma outra memória que eu tenho da minha infância, que eu considero assim bem legal, é que na época um primo pegava catapora, todo mundo pegava também. Então era tudo junto mesmo, sabe? Eu lembro da época de pegar piolho na escola, então minha prima pegou piolho, aí eu também peguei, porque a gente morava no mesmo lote, a gente estudava na mesma escola. E eu lembro também da época de aprender a andar de bicicleta. Eu lembro da
da minha tia ensinando meu primo a andar de bicicleta, eu, meu irmão, né, os outros primos também queriam aprender, e aí eu tenho a memória da gente ali na rua de casa, uma mãe empurrando um, outra mãe empurrando o outro, e a minha infância também foi marcada pelas idas à igreja, né? A minha avó, desde que eu me entendo por gente, ela é da Assembleia, ela continua frequentando a mesma Assembleia até hoje. E foi nessa Assembleia que eu fui apresentada. E esse tio que morava no lote com a gente, ele era pastor dessa igreja que a minha avó frequentava. O meu primo tocava bateria desde pequenininho na igreja. Eu lembro que a irmã dele, né, minha prima, cantava, minha tia, mãe deles, cantava. Minha avó participando ali do círculo de oração. Os meus pais, eles não eram cristãos nessa época, não conheciam Jesus. A minha memória de criança, né, que às vezes pode ser um pouquinho deturpada, confundir as coisas, na minha cabeça, eu sempre fui à igreja com a minha avó, sabe? Então ela levava eu, levava meu irmão e a gente frequentava ali a EBD. Eu lembro que a maioria dos domingos tinha cantina no final do culto, então a gente, né, ficava animada ali pra comer um caldo, comer um cachorro-quente. Nossa, eu tenho muitas memórias, assim, da liturgia mesmo da Assembleia de Deus. Tinha ali o momento das oportunidades, né? Que você nunca sabia se você ia ser convidado ou não. Às vezes você tava ali sentado, viajando, e o pastor falava assim, hoje é a oportunidade da nossa irmã Brenda. Então, a gente era pego de surpresa. Mas, enfim, tudo isso foi muito marcante pra mim, foi muito bom. Eu costumo dizer que eu não conheci Jesus nessa época, sabe? Porque eu não tinha muita consciência ainda do que era ser cristão, do que era aceitar Jesus. No próximo vídeo, que eu vou contar sobre a minha juventude, eu falo um pouquinho mais a respeito da minha conversão, de quando eu considero que eu realmente conheci Jesus, tive minha experiência. Apesar disso, eu considero essa fase, né, que eu cresci na igreja, dançando, cantando. Uma coisa que me marcou muito, né, nessa fase foi a harpa. Então, assim, até hoje, quando eu tô na igreja, que a gente canta algum hino, eu fico até emocionada. Porque, eu, como criança, não tinha ciência do tanto que isso estava cooperando para construir valores e princípios em mim, sabe? Que hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, como que isso foi importante. Hoje, né, na comunidade onde eu sirvo, existem momentos que a gente tá ali cantando hinos da harpa e eu fico lembrando, sabe, dessa fase boa que eu pude viver enquanto eu era criança, mesmo assim, sem entender o que estava acontecendo. Uma das coisas, assim, que eu mais gostava de fazer na igreja era de ir pra salinha de criança, né, que lá a gente coloria, a gente escutava historinhas sobre a Bíblia, e dançar. Amava dançar. Amava os figurinos, aquelas roupas cheias de pano, solto, que na hora que você levantava o braço, os panos voavam. E era muito legal. Pra mim, isso, nossa, era sensacional. E eu gostava tanto de dançar que um pouquinho mais tarde, lá pros meus, acho que 12 ou 13 anos, eu tive a oportunidade de fazer parte, por um curto período de tempo, do corpo de... Gente, aqui em casa é muito difícil gravar, os cachorros da vizinha não deixa a gente falar. Eu tive a oportunidade de fazer parte do corpo de balé do Palácio das Artes, que, para quem não sabe, é uma instituição, uma organização, é um centro de cultura aqui em BH. E é referência em tudo que diz respeito à cultura, né? Em artes, dança, música. Então, para mim foi um sonho fazer parte do corpo de balé lá, mas enfim, voltando aqui para a época da igreja, né? Então eu cresci na igreja e uma das experiências que eu tive, né, ainda criança, dentro da igreja foi, uma vez eu lembro que eu tava voltando para casa com a minha avó, voltando do culto, devia ter uns 8 anos de idade. Eu comecei a me questionar, sabe, se Deus existia. Olha pra vocês verem, né, tão novinha ali, já com capacidade de questionar algo tão sério. E aí eu fiquei assim, será que Deus existe mesmo? Mas aí eu fiz uma oração, subi no morro ali, voltando pra casa, eu fiz uma oração. Eu acho que eu nunca contei essa experiência pra ninguém. Nessa época eu tinha muita saudade de uma tia minha, que é irmã do meu avô paterno. Quando eu era bem novinha mesmo, acredito que pros meus 6 anos, 4 anos de idade, eu fui passar uns dias na casa dela com os meus pais. E a gente tirou muitas fotos, e essas fotos, assim, eu acho que mostram um pouco da minha alegria, sabe? De estar ali na casa dela. Eu lembro que ela morava mais no interior. Tinha cavalo, tinha rodeio, tinha cachoeira, tinha bola, eu gostava dos meus primos. Enfim, não sei, me marcou de alguma forma, sabe? Esses dias que a gente passou lá na casa dela.
E o nome dela é Marta. E acho que depois dessa experiência eu passei a amar, adorar minha tia Marta. Eu sempre queria voltar, sabe, pra casa dela, pra gente viver essas coisas de novo. E aí nesse dia, voltando pra casa, eu fiz uma oração. Falei, olha, Deus, se você existe mesmo, faz a minha tia Marta ligar pra gente. Por quê? Já tinha muito tempo que a gente tinha ido na casa da minha tia Marta. E pelo que eu me lembro, eu acho que os meus pais tinham perdido o contato dela. Então a gente não conseguia falar com ela. E eu sempre ficava pedindo pros meus pais poder ligar pra tia Marta, que eu queria falar com a tia Marta. E se eu não me engano, era isso que tinha acontecido, né? A gente tinha perdido o número dela, a gente não conseguia falar com ela. E aí, voltando do culto, eu fiz essa oração. Olha, Deus, se você existe mesmo, faz a minha tia Marta ligar pra gente. Porque eu tô com saudade, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. O telefone tocou, aí minha mãe falou assim, Brenda, essa tia Marta. Ai, gente, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, sabe? Enquanto criança. Ali, eu acho que foi minha primeira experiência com Deus e, nossa, eu fiquei muito feliz, porque foi instantâneo, assim, 2 minutos depois que eu tinha feito a oração, eu tava em casa. Eu não lembro nem se eu contei isso pros meus pais, mas 2 minutos depois, Deus tava respondendo a minha oração, sabe? Foi sobrenatural, foi surreal. E acho que eu nunca mais me questionei a respeito da existência de Deus, e aquilo ali pra mim foi maravilhoso. Quando eu fiz 7 anos de idade, eu lembro, também, acho que foi a primeira viagem que eu fiz com os meus pais pra praia ou pra fora de Minas Gerais. A gente foi conhecer a cidade de Ilhéus e pra mim, nossa, pra mim e pro meu irmão, 2 crianças, foi uma das melhores experiências que a gente teve também nessa parte. Foi de ônibus, foi uma viagem bem longa, acho que foram quase 2 dias de viagem. Porque nessa época eu tava tomando remédio pra piolho, eu acho que eu tinha tanto piolho, mas tanto piolho, que eu já tinha tomado tudo quanto é tipo de remédio. Eu lembro da minha mãe enchendo meu cabelo assim de trancinha, sabe? Pra ver se amenizava a situação. Eu lembro que pente fino, sabe? Nossa, Deus. Eu lembro de ficar com o meu couro cabeludo assim, até doendo, de tanto que a minha mãe catava piolho, de tanto que coçava e sangrava. Gente, misericórdia, ou fase. Ai, gente, eu tenho uma foto aqui dessa época. Essa foto aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Essa foto foi tirada dentro do ônibus quando a gente tava indo pra Ilhéus.